No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quantos mistérios envolvem esses dois textos que inauguram a Bíblia Sagrada? Quantos anos tem o planeta Terra? Existiu uma Terra caótica? A queda de Lúcifer teria sido a causa da morte dos dinossauros e a transformação dos continentes? E o Jardim do Éden? Bem-vindo à minissérie No Princípio. Lúcifer, ele habitava um Éden mineral, pré-Éden de Adão? A gente já tem aqui, né, alguns conceitos que vem construindo ao longo do estudo sobre se isso era possível ou não. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver, em qual verso da Bíblia começa o primeiro dia da criação? É normal dizer no verso 3, né, porque Deus diz haja luz, mas será que é isso? A resposta certa começa no verso 2, pois já existe trevas. A criação da luz ela traz delimitação, separação, para dia e noite. Não entendeu? É como as leis básicas da física, que elas indicam que as trevas ou a escuridão, na verdade, é a ausência de luz. O frio, na verdade, é a ausência de calor. E o silêncio, na verdade, é a ausência de som. Isso são leis básicas da física. Tá? Então, quando havia trevas, já era dia. Deus cria a luz para que ele separe dia e noite. Ou quando você faz alguma coisa na noite, você não considera que faz parte do seu dia. O dia não é somente os momentos que são iluminados pelo sol. Deus cria dia antes de criar os astros. Eu já tenho um vídeo sobre isso, falando sobre a criação do sol, depois da criação da luz. Deus cria a luz e lá na frente ele cria o sol para governar o dia. Tá? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então veja só, a criação ela começa quando? No verso 2. Não tem nada criado antes disso. Tá? Conforme falamos antes que a teoria da lacuna é uma tentativa de encaixar os fósseis de animais e plantas em uma espécie de cronologia que possa inserir a Bíblia na explicação das datações de idade do planeta, que apontam para milhões de anos, podemos afirmar então que esses fósseis na verdade são do ocorrido no dilúvio em Gênesis, e não pré-dilúvio, né? Pré-criação, dilúvio de Lúcifer. Se existe uma explicação para os fósseis, ela é o dilúvio. E isso é apresentado no Gênesis. Entendeu? O dilúvio, sim, é uma catástrofe de proporção global que pega todo o planeta e afeta como um todo. E isso implica em várias outras coisas que no segundo episódio nós vamos falar sobre essas implicações e principalmente sobre dinossauros. Tá? Mas o dilúvio do Gênesis é a melhor explicação para os fósseis. Porque não havia nada criado antes do primeiro dia da criação, que está no verso 2, quando já havia trevas. O texto a seguir afirma que a primeira terra foi destruída pelo dilúvio. Olha isso aqui que importante. 2 Pedro 3, de 5 a 7, vai dizer o seguinte: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ora, veja bem, então se houvesse terra antes do Gênesis, seria essa nossa terra de agora a terceira e não a segunda. Porque se o dilúvio destrói uma terra, e antes do dilúvio, antes do Éden, antes da criação, havia uma outra, essa terra agora nossa seria a terceira, não a segunda. Perceberam a explicação do texto de 2 Pedro? Está vendo só? São os textos que apontam para esse raciocínio, não é achismo. Não estou tentando forçar um texto na interpretação que eu quero te convencer. Os textos estão aí, você por conta própria pode entender se para você são suficientes ou não. Agora sim, chegando à queda de Lúcifer, ela é antes ou é depois da criação do homem?
Aí você vai dizer assim, diante dos argumentos até agora apresentados, é natural que a essa altura haja um grande buraco no raciocínio de quando então Lúcifer caiu, visto que a compreensão sempre foi de período pré-Éden de Adão. A gente sempre aprendeu que a queda de Lúcifer ela é antes da criação do homem. E aí Deus ele reconstrói a Terra baseado na destruição da primeira com a queda do anjo caído juntamente com os seus. Só que, então, tentando desconstruir toda essa ideia, essa teologia, essa linha de raciocínio dispensacionalista, até agora então você vai dizer assim, beleza, vamos imaginar que eu estou acreditando no que você está falando. Então, beleza, me diz aí quando é que é a queda de Lúcifer. Quando é que ele é lançado do céu junto com a terça parte dos anjos porque se rebelou contra Deus? Ok. Como podemos então encontrar essa informação nos textos bíblicos para entender o momento de sua queda? Para isso, precisamos utilizar 3 textos como base e ordenar de forma lógica, coerente e respeitando as informações que eles nos fornecem. Então, os textos que nós vamos ler são Apocalipse capítulo 12, do verso 1 ao 17, Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 20, e Ezequiel capítulo 28, do verso 12 ao 19. Esses 3 textos são suficientes para estruturar uma boa base que explica qual foi a queda de Lúcifer e em que momento. Ok? Em seguida, vamos traçar paralelos entre eles para obter um dossiê mais completo sobre como foi essa queda dele. Seria mais ou menos como se nós usássemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, separar tudo que é semelhante e principalmente as informações que apenas um ou outro contém. E a gente pega e monta um evangelho mais completo com a história de Jesus, construído com base nesses 4 que existem. Seria você pegar os 4 evangelhos, todos os versículos que são iguais nos 4 evangelhos, você separa ali e fala, beleza, isso aqui eu tenho nos 4. E aí você monta uma primeira história. Aí você começa a pegar somente aquilo que só está escrito em Mateus, e aí você acrescenta. Pega o que só está escrito em Marcos, aí você acrescenta. Pega o que só está em Lucas, aí acrescenta. Pega o que só está em João e acrescenta. No final das contas, você tem ali um bom esqueleto, com base no que há igual dos 4 evangelhos, e você tem o que cada um particularmente complementa, e você tem o evangelho completo de Jesus Cristo. É o que nós vamos tentar fazer com esses 3 textos, para dar aí um melhor dossiê sobre a queda de Lúcifer. O primeiro texto que nós vamos ler, então, é de Apocalipse 12, tá? Lembrando que eu sempre estou seguindo a Almeida Corrigida e Fiel. Versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo,
e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A serpente aqui é o dragão, então tranquilo, tá? E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versos de 1 a 17. Então, uma compreensão teológica bastante consistente desse texto, que é uma coisa que praticamente todos os teólogos concordam, é que a mulher, ela está representada aqui, ela representa Israel, né, povo de Deus. O menino que nasce arrebatado ao céu é Jesus, e o dragão, né, a serpente, é Satanás. Então, concordando nessa compreensão, o texto é autoexplicativo, ao mostrar que o dragão sobe para pelejar no céu e é lançado na terra com a terça parte dos anjos após a ascensão de Jesus. Tá? Se entendermos que Jesus é o varão que governa com cetro de ferro, conforme está testificado em Apocalipse 19:15, que diz assim: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, se a gente concorda, se a gente entende que o menino que sobe para o céu, após a mulher dar à luz, é Jesus, porque é dito que ele vai governar com vara de ferro, e Apocalipse 19 depois fala que é ele mesmo que é o Jesus, então todo o resto é verdade. A gente compreende que a mulher é Israel, o povo de Deus. A gente compreende que o menino arrebatado para o céu, que governará com vara de ferro, é Jesus. O próprio texto depois confirma. Então o dragão é Satanás. Se o dragão sobe ao céu para perseguir o menino que é arrebatado, então trava uma batalha no céu contra Miguel e os seus anjos, e depois ele é lançado na terra com a terça parte dos anjos, então tudo isso acontece após Jesus morrer, ressuscitar e subir ao céu. Então a queda de Satanás textualmente tem base para afirmar que é após a morte e ressurreição de Jesus. Veja que o próprio texto que nós lemos fala, né, que o acusador das nossas almas, o que acusava os nossos irmãos de dia e de noite, agora é o tempo dele na terra, e logo ele vai ser derrotado, ele sabe que tem pouco tempo. Veja que o texto fala que foi lançado na terra o enganador, o acusador, que acusava os nossos irmãos. A função dele é ficar dia e noite na cabeça de Deus ali acusando: olha, eles pecaram, fizeram errado, você vai perdoar, você vai ter misericórdia. E nós temos textos que vão afirmar isso. Então ele já atuava como acusador, mas ainda não havia sido lançado, porque ele acusava os humanos, mas nunca tinha de fato se levantado e subido ao céu contra Deus para lutar contra Deus, para querer um lugar acima de Deus. Então, o texto é consistente e é esclarecedor ao dizer que a queda de Lúcifer na terra, junto com os seus anjos que compraram a sua causa, é após a morte e ressurreição de Jesus e ele subir ao céu. Você pode pensar então de imediato em um texto que talvez invalidaria essa afirmação, né? Mesmo diante dos textos apresentados, que seria de repente a passagem de Lucas, né? Lucas capítulo 10, a partir do verso 17, que diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, aí Jesus responde: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Lucas 10, 17 a 24. Bom, aqui é importante a gente ver algumas coisas, né?
primeira conjugação do verbo eu via, que aí a pessoa já vai entender que ela está no passado. Jesus viu porque já aconteceu. Se Jesus ele já era no princípio, antes do princípio ele vê a queda de Satanás. Não é isso. Vamos só na gramática primeiro. O verbo eu via, voltando para a aplicação, aqui temos um exemplo. Pretérito, né, que é passado, mais imperfeito indicativo. O que é um pretérito imperfeito indicativo? O pretérito imperfeito é aquele que se refere a uma ação anterior ao momento da fala e que no tempo passado a que ela pertence não foi finalizado, podendo ter sido, por exemplo, interrompido por outro acontecimento. Então, o que acontece aqui? O pretérito imperfeito vai dizer que Jesus está falando de algo que houve no passado, mas ainda não se realizou. Só que aí nós temos uma característica importante nessa visão de Jesus. Que quando Jesus ele recebe a notícia de que os seus discípulos eles estavam expulsando em nome do Senhor Jesus e os espíritos, os demônios se sujeitavam a eles, o comentário que Jesus faz é: eu via Satanás caindo como um raio do céu. Ele está falando de algo que começou a acontecer, ou seja, gradativamente ele vem caindo porque ele vem perdendo a autoridade, porque os humanos estão tendo autoridade por Deus e por Jesus para que os espíritos se sujeitem a eles. Então é algo que gradativamente vem acontecendo, mas não está finalizado, porque a derrota dele nesse momento do texto não era definitiva. Então por isso que Jesus fala eu via. E aí eu vou te convidar para dar uma olhadinha aqui em outras traduções que a gente tem na minha boa e velha Bible Hub, para você ver outras formas do verbo eu via e como ele é aplicado no pretérito imperfeito indicativo. Me acompanhe aqui. Bom, aqui a gente pode dar uma olhadinha na New American Standard Bible. Tem uma tradução interessante que é: eu assisti Satanás cair do céu como um relâmpago. Na NASB 95, ele lhes disse: eu estava vendo Satanás cair do céu. Também na NASB 77, mais antiga, ele lhes disse: eu estava vendo Satanás cair do céu. A Bíblia amplificada, ele lhes disse: vi Satanás cair do céu. Aí a Bíblia padrão cristã, né, a Standard Bible: eu assisti Satanás cair do céu. A mesma da Roman Christian Standard Bible: eu assisti Satanás cair do céu. Aí aqui a American Standard Version: eu vi Satanás caído do céu. Então tem variações de tradução, mas todas elas são no pretérito imperfeito do indicativo. Essa Bíblia aramaica em inglês: eu estava vendo o próprio Satanás que caiu como um relâmpago do céu. Então nós temos aqui, por exemplo, a Nova Bíblia Americana aqui embaixo. Jesus disse: tenho observado Satanás cair como um relâmpago do céu. Tenho observado, tenho assistido, eu via. Então, sempre fazendo referência a uma situação, que começou no passado e gradativamente vem se realizando, mas ainda não está finalizada. Pretérito imperfeito do indicativo. E aí, no contexto bíblico, se caracteriza como profético, pois não está concluído no momento da fala. Seria o resultado decorrente dos demônios derrotados gradativamente pela autoridade do nome de Jesus em expulsá-los, resultando na futura queda do dragão após Jesus retornar ao lugar devido de glória, visto que o próprio acusador tentava Jesus, como a gente conhece a passagem de Mateus 4, pois sabia o que significaria Jesus retornar ao trono vitorioso. Então, quando Jesus ele fala no pretérito imperfeito do indicativo, ele está falando de um ato profético, porque é algo que ele via desde o começo, mas que está se realizando e futuramente se concretizará. É uma característica básica de uma revelação para um tempo futuro. E aí é interessante que a gente vê o que dá sustentação para acreditar nisso. É que Jesus, nos versículos seguintes, Jesus ele se alegra no Espírito Santo, porque ele fala: Pai, eu fico feliz porque o Senhor me revelou essas coisas e revelou para essas criancinhas. Jesus, você vê que o resultado do que Jesus ele reage diante de uma visão que ele tem, que é resultado do ministério que estava sendo exercido por aqueles que ele enviou com autoridade em nome dele. Tanto que Jesus fala: olha, muitos reis quiseram ver o que vocês estão vendo agora, né? E o Senhor escolheu
revelar para vocês essas coisas. E é interessante que Jesus ele se alegra diante daquela revelação profética, porque ele fala, olha, realmente o ministério de vocês está mostrando a derrota gradativa do acusador e daqueles que com ele compram a sua causa, na autoridade do nome. Que aí ele fala, o filho conhece ao pai, o pai conhece ao filho. Então a autoridade que eu dei a vocês em meu nome, o resultado dela, eu me alegro em saber que ela vai causar a derrota definitiva do nosso adversário, do acusador. É interessante você ver que a reação de Jesus é se alegrar ao receber a profecia. Olha o quão genuíno é isso. Jesus recebe uma revelação, agradece ao Pai por ter revelado aquilo para ele dividir com os seus, e ele se alegra por saber que aquilo vai resultar numa vitória definitiva diante do acusador. Como é que isso não pode ser mais explicativo? Então, quando Jesus fala eu via, não é porque lá no princípio ele já existia, e isso aconteceu antes do princípio, ele estava presente, ele viu, não é isso. Até porque se a gente constrói toda uma doutrina com vários e vários textos que mostram que Satanás não caiu antes do Éden, não podemos pegar somente o texto de Lucas 10, 18 para criar uma doutrina que vai contra todo o restante dos textos. Então a Bíblia não faz isso, ela não te constrói toda uma ideia, toda uma teologia sistemática de como alguma coisa funciona, para depois com um versículo ela desconstruir. Mesmo que seja o próprio Jesus dizendo esse versículo. Ele fala que a palavra dele não passará, então ele mesmo é o primeiro interessado em não colocar por terra a doutrina bíblica do Pai, que ele é o Pai sendo o Filho. Ele não vai dizer uma palavra que desconstrói uma teologia. Então quando Jesus ele fala eu via, ele está falando em caráter profético, tá? Porque é algo que já começou desde tempos em que as pessoas já tinham autoridade, não se sujeitavam a espíritos ruins ou às acusações do inimigo. Ele começa a perder força ali e a cair, e isso culminaria numa derrota definitiva, porque agora os enviados de Jesus têm autoridade no nome de Jesus para resistir, expulsar e sujeitar esses espíritos ao controle de Satanás. E aí ele fala, isso vai acabar resultando na queda dele, na derrota definitiva dele. Vê como que é uma aplicação puramente textual? Um detalhe muito importante, pode ser que passe despercebido, pode ser que não, é que no verso 8 de Apocalipse 12 que a gente leu, quando o dragão e os seus anjos não prevalecem, eles perdem a batalha para Miguel, olha o que o texto diz. O texto diz que o seu lugar não mais se achou nos céus, o que indica que ainda havia acesso, barra permissão, para eles estarem ali, visto que o dragão sobe ao céu e traz para o seu lado alguns anjos, a sua cauda traz a terça parte dos anjos. O texto em momento algum vai indicar como se fosse uma invasão ou uma entrada não permitida. Fala que ele sobe aos céus, pega uma parte dos anjos com ele e começa uma peleja. Não vai dizer que ele invadiu no céu, que ele fez uma emboscada, que ele entrou à força, que ele enganou, não é nada disso. O texto em momento nenhum vai dizer que é uma invasão, que é algo forçado. Ele sobe no céu e já estando ali convence uma galera que está ali e começa uma luta. Entendeu? Então se o lugar deles não mais se achou nos céus, quer dizer, a partir do momento que você se rebelou contra a gente, lutou contra a gente e você foi derrotado, você é expulso daqui e não tem mais lugar para vocês aqui. Basicamente o que o texto está dizendo é isso. Entendeu? Você pode ver que em Jó, o diabo ainda tinha acesso ao céu, conforme a gente vê em Jó capítulo 1, verso 6 e Jó capítulo 2, verso 1, quando o texto vai dizer que os filhos de Deus, no dia que se apresentavam diante de Deus, também estava entre eles Satanás. Como é que o cara tem autorização para entrar entre os filhos de Deus, na presença de Deus, se ele não tivesse ainda acesso / autorização para poder estar ali? Aí Deus fala, de onde você vem? Deus não está dizendo, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para você não. Ele está falando, de onde você vem? Provavelmente porque chegou a hora dele prestar conta, devia ter uma fila ali com uma galera, cada um responsável por uma coisa, chegou a vez dele, e aí, de onde vem? E aí ele fala, eu vim de passear e rodear a terra, e andar por ela. Interessante que o Dr. Rodrigo Silva explica que esse passear no Oriente Médio, o verbo que você usa, é quando você é dono daquele terreno, daquele lugar, e você anda por entre ele, desfrutando da posse que você tem. E aí ele usa a comparação de quando Deus passeava pelo jardim do Éden na viração dos dias, que ele anda fisicamente ali como sendo dono. Nabucodonosor passeava pelo palácio, e aí tem aquele momento que ele fala, não é esta grande Babilônia que edifiquei para mim, e aí ele vira bicho,
É o mesmo texto que fala que Davi passeava pelo palácio e ele olha Batseba e deseja lá no seu coração. Todos indicativos de alguém que passeia. Diferente do nosso contexto de passear, que vamos dar uma volta, vamos fazer um passeio, vamos fazer uma diversão, vamos sair um pouquinho. Diferente do nosso contexto que nós usamos passeio, o passear, né, no Oriente Médio é você caminhar por terras onde você desfruta a posse delas. Então é isso que Deus está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Quando Deus fala de onde vem, ele fala, estava passeando pela terra. Por quê? Porque a terra ela é minha, então eu passeio, ela é de minha posse. Né? Então veja só, o portador da luz, né, Lúcifer, mesmo em decaimento gradativo, ainda detém certa autoridade, reconhecida inclusive por Miguel, né, na Epístola de Judas, que ele não se atreve a repreendê-lo. Né? Vocês conhecem o texto aí de que quando o Satanás queria o corpo de Moisés que pertencia a Deus, Miguel ali impede, mas ele não ousa desferir palavra diretamente de repreensão para Satanás. Ele fala, olha, o Senhor te repreenda. Porque ele ainda tinha certa autoridade. Ele estava em decaimento, mas ele ainda não tinha sido banido, destituído, nem nada. Ele estava ali com uma série de atitudes erradas, principalmente acusando, né, porque ele nutria uma grande raiva dos seres humanos, ele até hoje tem uma grande raiva, um ódio da criação humana que Deus faz, que Deus chama de imagem e semelhança, que Deus ama, que Deus dá chances, que Deus perdoa, que Deus cuida. Ele odeia a humanidade. Eu já tenho um vídeo também que fala sobre isso. E aí o que ele faz? Ao longo do tempo, conforme o texto lá de Apocalipse 12 que a gente leu, fala que ele é o acusador que de dia e de noite nos acusa diante de Deus. Fala, ó, o erro dele, ó, o erro dele. Quem assistiu o Auto da Compadecida sabe do que eu estou falando, né? A função dele é acusar. Mas o fato dele ser um acusador apontando nossos erros não quer dizer que isso era um pecado que ele estava cometendo. Ele só queria... É que nem aquele irmão que tem dois irmãos. Aí um dos irmãos ele é castigado por algo que ele fez de errado, mas a mãe não viu algo que o outro irmão fez. Aí ele fica dizendo, pô, você não ficou sabendo, mas ele fez tal coisa, castiga também. Entendeu? Então, só que por que ele não peca quando ele nos acusa? Por que não é um pecado que era imputado por ele quando ele nos acusava? Porque ele nos acusava baseado em argumentos. Você vê que quando ele chega para acusar Jó, ele fala, ó, Jó ele te adora mesmo. Você dá tudo para ele, não tem dificuldade. Provavelmente a adoração que ele tem por você não é sincera. É muito fácil adorar quando você tem tudo. Agora tira as coisas dele para ver se ele não mostra a real natureza dele. Pô, isso é pecado da parte do inimigo? Não é. Acusação. Se de fato Deus encontrasse alguma coisa em Jó, Deus fala, beleza, vai lá e faz o que você está falando. Vamos ver se ele não me adora. Entendeu? E é isso, a função dele é acusar, é ficar levantando argumentos. Tá? E aí você vê que lá em Judas, por exemplo, ele tem tanta autoridade, ele ainda é respeitado pela sua patente, mesmo que fosse uma patente menor, mas talvez o que ele representasse antes, quando ele era de um grau mais alto, você vê que Miguel fala, o Senhor te repreenda, eu não tenho autoridade para repreender você. Porque a gente praticamente é compatriota ainda. E aí você vai ver isso num outro texto muito interessante, que está em Zacarias 3, capítulo 3, verso 1 e 2. E ele mostrou-me o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Olha ele fazendo a função de acusar aqui de novo. Ó. Mas o Senhor disse a Satanás, né, o anjo do Senhor, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então você vê, o Senhor escolheu Jerusalém. E aí o diabo fica tentando acusar e fala assim, não, beleza, Deus escolheu Jerusalém, mas ele te repreenda. Essa tua insistência de ficar acusando os filhos de Deus, querendo apontar os erros para ver a punição deles. Então você vê, a função dela é o quê? Acusar. É como se fosse uma criação de Deus que estava supervisionando outras criações para ver onde é que ela errava em algum ponto. E aí então diz assim, tá vendo? Errou contigo, castiga. Não necessariamente isso é errado. A gente pode considerar antiético ou feio, ok, mas isso por si só não era pecado, ele era um acusador. Ele era um acusador, o que mostra uma das naturezas angélicas. Ele era um acusador. A função dele era observar tudo que a humanidade fazia de errado e apontar. Claro que em muitos casos ele tentava dar um empurrãozinho, ele sugestionava, ele tentava coagir, mas ele mesmo nunca fez nada com as próprias mãos. Ele sempre tentou fazer com que os humanos caíssem por seus próprios erros. Ficou claro isso? Um questionamento bastante razoável seria, então, visto que a queda do dragão e seus anjos ela se dá após a ascensão de Jesus,
e nós aprendemos que demônios e espíritos maus eles são anjos caídos, né, ou rebelados. Então, peraí, quem são? De onde surgiram os demônios e espíritos maus antes da queda? Bom, é uma pergunta bastante honesta, só que tem uma resposta mais honesta ainda. E eu vou ser bem sincero em responder para vocês que talvez a minha resposta não vai te agradar, tá? Mas é muito natural e é muito genuíno, eu acho muito honesto querer saber isso. Se então a queda de Satanás e os seus anjos ela é depois que Jesus sobe para o céu, antes disso já existia demônio e espírito mau. Mas então de onde eles vieram se a queda é depois? Então vamos lá. Os textos bíblicos eles não dizem exatamente o momento ou o período que o primeiro anjo caiu, ou se rebelou e se tornou um espírito mau ou virou um demônio. Tá? Não vai dizer quando foi o primeiro, mas certamente podemos afirmar que os textos nos contam acerca das quedas descritas. Tá? O que o texto nos conta é sobre as quedas. Ele fala da queda de Satanás e a queda dos anjos. Tá? Agora, esses textos, eles nunca dizem que essas quedas, né, ou esses anjos caídos, eles foram os primeiros a caírem, e também nunca nos dizem que eles foram os únicos que já caíram. Entendeu a diferença? O texto ele conta a queda, mas ele não fala esta é a primeira queda, ou esta é a única queda, ninguém nunca antes caiu. Aí você fala assim, então você está falando que existe outro Satanás? Não. Anjo na proporção do querubim ungido foi só um. Agora, anjos caídos, isso pode ter acontecido em qualquer momento. Espíritos maus sempre existiram, demônios sempre existiram. O texto não vai nos dizer que essa é a primeira vez que algum anjo se rebelou e caiu. E foi destituído diante de Deus, foi banido. Não. O texto ele diz que houve uma queda. Ele não fala que essa queda foi a primeira, ele não fala que ela foi a única, também não fala que ela foi a última. Pode ser que até hoje em dia tenham anjos que ainda têm uma conduta má, se rebelam diante de Deus e são banidos, e vira mais um espírito mau, vira mais um demônio. Pelo padrão de comportamento do próprio Lúcifer e dos anjos que caem em parceria com ele, a gente pode deduzir algo muito justo, que ao longo das eras, desde a criação, anjos de diferentes classes e diferentes poderes sempre em algum momento caíram, foram destituídos, visto que a gente tem muitos textos bíblicos que descrevem que o contingente de anjos é muito numeroso. Existe muito anjo, a Bíblia fala de milhares, legiões de legiões, miríades de anjos, existe muito anjo. E a Bíblia, ela não dizendo que essa foi a única vez, pode ser que ela esteja dizendo que aconteceu outras vezes. O fato dela não dizer essa queda é a única, já nos dá a entender que pode ter acontecido outras, tanto antes quanto depois. O fato dela não dizer que é a primeira vez que um anjo caiu, nos indica que pode ter caído anjos menores antes sim. Existem várias classes de anjos com classes de poderes e patentes diferentes. Então, espíritos maus talvez sejam as classes mais baixas, que se rebelaram aos poucos, que se voltaram contra Deus, que foram banidos. Na minha compreensão do texto, o fato do texto de não dizer que esta era a única queda, que foi a única vez que isso aconteceu, ou que foi a primeira vez, ela me deixa deduzir com base no texto e pelo comportamento dos anjos, que pode ser que em algum momento outros caíram. Pode ser que em outros momentos anjos menores, em pequenas quantidades, enfim, tenham caído, tenham sido banidos já em algum momento. Entendeu? Claro que quando Satanás ele cai, ele é considerado o príncipe de todos esses. Por quê? Porque ele tinha admiração principalmente do que ele convenceu quando ele subiu no céu. Porque quando ele sobe ao céu, ele toma a terça parte dos anjos. Quando ele sobe lá e ele decide fazer tudo o que ele faz, ele convence a muitos. Pode ser que esses que caíram primeiro antes já tinham admiração por ele. Se não tinham, depois que ele cai, ele passa a ser patente superior sobre os que já estavam caídos. Não é absurdo pensar nisso, não é heresia. Eu estou deduzindo que é possível baseado no que a Bíblia me permite pensar que é possível. Se ela não diz que a queda que é descrita em Apocalipse 12, se ela não diz que é a única e não diz que é a primeira e não diz que é a última, eu posso pensar que antes houveram outras. E eu creio sim na doutrina dos anjos e demônios que um demônio espírito mau é um anjo caído, é um anjo rebelado, banido. Uma coisa não fere a doutrina da outra, certo? Olha esse texto de Judas, capítulo 1, verso 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então vejo que já era um hábito, anjos não guardarem o principado, abandonarem a habitação. Reservou na escuridão é o quê? Destituídos da luz. Lembra do princípio da física? A escuridão é a ausência de luz? É isso. Então já vinham sendo caídos alguns anjos com o tempo, alguns presos, outros em escuridão, viraram espíritos maus, viraram demônios. É isso. Então podemos afirmar que muitos demônios surgiram da queda do dragão e dos seus. Mas o texto não nos permite afirmar o que o texto não diz, que seria esta a primeira ou a única vez que isso aconteceu. O texto não nos diz isso, então ele permite nos pensar que pode ter sido talvez a vez mais significativa ou em maior quantidade, mas jamais a última, a primeira e nem a única. Ok? Volto a dizer, essa é uma dedução lógica com base nos textos, não um achismo barato sem base textual. Eu não pensei isso na minha cabeça e apresentei uma hipótese sem que tivessem textos que me permitissem fazer dessa forma.